Agora sim. Muito bem! Agora sim, tive que colocar aqui no 4G para conseguir conectar com o Instagram. O pessoal do YouTube tá aqui também e Facebook que tá aqui. Agora sim, podemos começar. Bem-vindo, bem-vinda a esse desafio 5 em 1, uma série onde eu vou falar sobre as oportunidades e os obstáculos que podem te impedir de você alcançar um resultado de 5 anos, de evolução de 5 anos de vida em um ano. Eu sou a Cris e hoje eu vou falar sobre o elixir do equilíbrio emocional. Bom, primeiro, pra gente discutir esse tema, o elixir é uma coisa que quero falar um pouco sobre o arquétipo dessa história do elixir, né? É uma bebida ou uma pílula mágica ou algo que na história alguém vai lá, toma aquela pílula mágica e ela consegue ganhar um superpoder para resolver algum tipo de problema na vida dela. Tem alguns filmes, algumas histórias que utilizam esse arquétipo, né? Uma delas é aquele filme Sem Limites, que tem até uma série na Netflix também sobre ele, que aí o rapaz vai lá, ele descobre uma droga nova e essa droga torna a vida dele sem limites, né? Ele consegue fazer tudo o que ele quiser. Existe na nossa vida um problema que muitos de nós enfrentamos, que é o desequilíbrio nas relações estressantes, né? Não é fácil lidar com as pessoas e com algumas pessoas é mais desafiador ainda, porque elas são estressantes, porque elas causam estresse nas relações. E aí eu fiquei pensando que se a gente tivesse um elixir, algo que tornasse a nossa vida mais fácil para lidar com essas pessoas, algo que fizesse, como naquele filme Clique, né, que ele acelera os momentos que ele não quer viver. Se tivesse algo que nos trouxesse, que entregasse na nossa mão o poder de lidar com essas pessoas estressantes, a nossa vida ia ser mais equilibrada emocionalmente, né? Então, o seu trabalho ia ser melhor, talvez sua relação amorosa seria melhor. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, existe isso, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe um elixir que te coloca em contato com esse superpoder de ter equilíbrio emocional diante de pessoas estressantes. E o elixir, ele tem uma característica, que ele tem um efeito. Você consome o elixir, ele é como um medicamento, ele tem um efeito, ele vai ter um pico na sua vida e depois você vai ter que consumir de novo para adquirir aquele superpoder novamente, né? Superpoder novamente. Então, o superpoder aqui, que te coloca em estado de muito abundância em equilíbrio emocional, se chama estado de presença. Você ser capaz de estar presente para as questões que acontecem na tua vida te coloca num estado poderoso de capacidade de resolver problemas e de capacidade de lidar com pessoas estressantes, que são essas pessoas que são as mais vampiras, que tiram a nossa alegria de viver, né? Nossa força de vida, nossa energia de vida. São pessoas que, por mais que você tente ou queira lidar com elas de uma forma agradável, elas causam problemas. Então, o estado de presença é a coisa que vai te tirar da dor de lidar com pessoas estressantes. E aí, eu quero que você fique bem atenta a isso que eu vou falar agora, porque o estado de presença, ele envolve 3 pilares, três pontos que você tem que prestar atenção. Existe um estado de presença que é o estado de presença com você mesmo, que é o eu comigo mesmo. Eu tô aqui falando com você e aqui eu tô presente, eu tô num estado de presença que é falando com você, né? Então tá eu e você. Você tá aí num estado de presença que você, ora, está me ouvindo, ora, você tá pensando no boleto, ora, tem algum outro barulho que tá acontecendo aí ou alguma preocupação. Então o teu estado de presença tá oscilando, porque você não colocou pra si uma coisa assim, ó, vou prestar atenção nisso daqui, né? Então, o estado de presença seu com você mesmo é a sua capacidade de resgatar o sequestro de pensamento, sequestro mental ou sequestro emocional que acontece aí. Então, você tá aqui agora e lembrou de um relacionamento estressante que você teve.
Você pode até vir a sentir um negocinho aqui no peito, porque você não queria lembrar dessa pessoa, mas lembrou. Isso foi um sequestro. A sua mente saiu daquilo que a gente está conversando e foi para lá. E aí você pega e volta para cá. Você não fica lá, você tem alguma habilidade aí de voltar para cá. O estado de presença é desenvolver consigo mesmo, é desenvolver essa habilidade de voltar para os trilhos toda vez que o seu foco e o seu pensamento em algo que você quer fazer é sequestrado por alguma memória que você viveu, por algo externo que acontece, né? Ou algo que você não tem um controle. Então, tem dois tipos de distrações que acontecem que são muito comuns quando a gente está buscando manter o estado de presença. Uma delas é a distração emocional, que eu já falei, que é você pensar em alguém, ou pensar em algo, um erro que você cometeu na vida, ou você está querendo focar e prestar atenção numa coisa, numa conversa, e você está viciado lá nas notificações do WhatsApp, porque você está conversando com alguém, com o mozão, está começando a conhecer alguém, aí você quer ficar vendo lá as mensagens do WhatsApp para ver se a pessoa mandou. São sequestros e distrações de cunho emocional. E tem sequestros e distrações de cunho mais racional, que são coisas que acontecem no dia a dia que você não tem muito como dominar também. Por exemplo, alguém chamar o teu nome. Se alguém fala Cris, aí você pode estar lendo um livro, mas falar o teu nome é uma coisa que vai te distrair naturalmente. Então, algumas coisas externas, assim, a gente não tem controle, né, que são esses racionais, mas os emocionais que estão dentro de você, que você tá se permitindo o sequestro, esse você pode treinar para controlar. E os outros que são externos, você pode treinar para, uma vez que saiu, voltar o mais rápido possível, né? Caso você queira manter estado de presença. Tá? Então, assim como o Elixir, o estado de presença é algo que você tem que consumir diariamente, né? Você tem que ir lá todo dia e beber um pouquinho desse remedinho. Falar, hoje eu vou treinar o meu estado de presença, pra mim, né? O outro pilar do estado de presença, outro estado de presença que você pode ter é o estado de presença para o outro, para, né, a outra pessoa. Então aqui, agora, nesse momento, eu estou oscilando entre um estado de presença para mim, mas durante todo o momento que eu preparei, o que eu vou falar aqui, o que eu preparei, né, que a gente começou esse nosso encontro aqui, eu estava no estado de presença para o outro, porque eu estava pensando em como eu vou falar de forma que o outro consiga ficar presente comigo. Como eu vou estruturar uma linha de raciocínio de forma que o outro, percebe? Eu estou pensando mais no outro do que em mim. E tudo bem, em algum momento da sua vida você vai ficar no estado de presença para você, em outro momento você vai ficar em estado de presença para o outro. E o terceiro pilar de estado de presença é o estado de presença geral, que é o ambiente, que é, né, além de mim ou do outro. Então, você vai ficar oscilando entre esses três estados de presença e não tem importância você decidir treinar um ou outro, mas é importante que você busque e queira desenvolver um estado de presença. E o mais fácil, o primeiro que é mais fácil para a gente desenvolver em termos de seguir uma estratégia, é o estado de presença em mim. Porque eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu falei lá no primeiro dia, né? Falei sobre a autopercepção. Então, você pode se perceber e aí você consegue se resgatar novamente quando o teu pensamento é sequestrado. Mas esse é o mais simples de você começar a treinar e a beber dessa fonte do Elixir, mas ele não é o mais fácil, porque o mais fácil é você estar conectado ao estado de presença com o outro. O mais fácil é você estar mais preocupado com o que os outros vão pensar, com a roupa que você vai usar, se vai ser boa ou não, se a sua aparência tá boa ou não aos outros. É mais fácil você estar com estado de presença para o outro do que para você. E esse é um erro que a gente pode vir a cometer. Quando toda a tua força de atenção de estado de presença está voltada para o outro. E aí você se perde no meio do caminho. Uma das consequências é que você fica com aquela sensação de não saber qual é o seu propósito, de não saber o que você veio fazer aqui.
nesse planeta, você fica perdido, não sabe o que quer da vida, porque você não está com estado de presença para se perceber, para saber quais são as coisas que você gosta, que você gostava. Você começa a sair de você mesmo e ir para a vida do outro. E isso é muito perigoso, né? Bom, se você não prestar atenção nesses 3 pilares, nesses 3 estados de presença, e não souber oscilar entre esses 3, em algum momento você vai ter problema na vida. Porque se você estiver aqui e não estiver atento, presente para o ambiente, pode acontecer alguma coisa que te põe em perigo, por exemplo, né? Então, é bom saber oscilar, é bom saber caminhar e transitar nesses 3, sempre dando muita importância para o teu estado de presença pessoal, você com você mesmo, tá bom? O que não é esse estado de presença que eu tô falando aqui? Só pra gente poder deixar bem claro, né? Pra você ter com muita clareza o que eu quero dizer. Eu não tô falando aqui de meditação ou de atenção plena. Técnicas de meditação, de atenção plena são um pontinho depois disso que eu tô falando. O estado de presença que eu tô falando é o pontapézinho que você usa para praticar meditação. E a meditação é uma prática é como se fosse um veículo para você ir lá e pegar o elixir. Toda vez que você medita, você entra no carro e tá indo lá para tomar mais uma pílulazinha, mais um elixir, né? Porque a meditação vai te levar a ter uma percepção maior do teu fluxo de pensamento, vai te levar a ter uma percepção maior dos teus sequestros, da hora que a tua mente fugiu, na hora que você se distraiu. A meditação faz isso e faz de uma forma perfeita, né? Mas eu não tô falando aqui de técnicas de meditação ou de atenção plena. Eu tô falando aqui de um ponto muito simples, que não é fácil, mas que é simples, de você sacar: minha atenção caiu aqui, minha atenção foi embora aqui. É muito legal você treinar em lives como essa, né? Nessa live Desafio 5 em 1, você consegue treinar, você consegue ver: meu pensamento fugiu agora, deixa eu voltar, né? Então, aqui, estado de presença é a capacidade de resgatar a sua mente de volta pro processo que você tá vivendo, seja ele qual for, tá bom? Por que ter e dominar estado de presença é uma oportunidade para você desenvolver a sua vida de forma acelerada, para você recuperar o tempo que foi perdido aí, por exemplo, no ano de 2020, né? Muita gente falou para mim que perdeu muito tempo, muita gente falou para mim que a vida, que percebeu, que parou e daí pôde perceber que agora, né, a vida perdeu muita coisa e que agora quer recuperar esse tempo que foi perdido. Isso é possível, você recuperar 5 anos de vida e desenvolver em 1 ano, se você quiser, mas se você aplicar corretamente todas essas técnicas, todas essas estratégias que eu tô trazendo aqui todos os dias nas lives, tá bom? Por que é uma oportunidade você desenvolver estado de presença? É uma coisa que vai trazer alavancagem para a tua vida. Por que isso traz alavancagem? Porque o estado de presença faz você ter autorreflexão e autopercepção, né? Eu já falei sobre a autopercepção, agora eu vou falar sobre a autorreflexão. A autorreflexão é quando você consegue sair um pouco das questões que você viveu, sair um pouco da briga que você está tendo com uma pessoa difícil e perceber qual é o seu lado da moeda que equilibra essa troca de forma a ela ser negativa, né? Toda vez que tem alguma coisa entre as pessoas, ou briga ou relação amorosa, tem os 2 lados e cada lado é responsável por uma carga, cada lado tem uma parcela de responsabilidade no processo. Então, mesmo numa traição, cada lado tem uma parcela de responsabilidade no processo. Eu não tô aqui pra apontar dedos ou falar que fulano é vítima ou outro é perpetrador, mas assim, cada pessoa que vive numa relação tem ela faz algo para determinadas coisas acontecerem, né? Quando você não tem autorreflexão, você não consegue perceber o que você poderia ter melhorado e você não consegue melhorar também. Então, quando você não faz estado de presença, não pratica estado de presença, você tende a desacelerar a sua evolução de vida. Porque você não tem autorreflexão, não tem autopercepção e fica
como se estivesse vivendo o mesmo ano todos os anos. E aí a tua vida fica paralisada, porque, né, você não desenvolveu, então você passa pelo Natal, pelo Ano Novo, triste, porque não desenvolveu nada, porque não sei o que fazer da minha vida. Então a autorreflexão, através do estado de presença, ela te coloca num processo automático de alavancagem. Um outro ponto, porque estado de presença é importante, é porque o seu estado de presença faz com que você possa vencer essa questão de equilíbrio de trocas, né? O equilíbrio de trocas é o que gera o vínculo entre as relações. Se você está num relacionamento com alguém, seja de parceria, seja de afetivo, ou sociedade, ou trabalho, né, chefe, funcionário, essas duas pessoas vão trocar atitudes, favores, energia, vão trocar. A empresa vai te pagar um salário e você vai entregar as suas horas para ela, e aí vocês vão trocando. E conforme vai trocando, você vai equilibrando as trocas. A empresa vai te reconhecendo, você vai tendo oportunidade de crescer. Equilíbrio de trocas gera o vínculo entre as pessoas. Quando você não sabe equilibrar trocas, você quebra vínculo, porque ou você entrega muito, ou você é o que recebe muito. E isso faz com que o vínculo se quebre. Eu sou uma pessoa que eu tinha muito problema com equilíbrio de troca. Eu era naturalmente desequilibradora de trocas. Eu já vinha com um monte de coisa, assim, quase todo tipo de relacionamento que eu tinha, independentemente, né, de trabalho, afetivo, algo assim, eu tinha uma postura de entregar muito. Por quê? Porque eu não tinha presença em mim. Eu tava sempre com o meu foco de presença no outro. E aí eu tinha muita empatia pelo outro, e aí eu ficava muito querendo o bem-estar da outra pessoa. Você pode errar em equilíbrio de trocas mesmo querendo o bem e amando muito a outra pessoa. Você pode desequilibrar as trocas com a pessoa. Porque o desequilíbrio de trocas não é sobre você, é sobre a relação, né? Então, eu já conheci casos de pessoas que fazem parte da nossa comunidade do Em Sintonia com a Vida, que falam pra mim: Cris, eu não sei mais o que fazer, o meu casamento acabou. Porque eu não sinto, sabe? Eu não sinto mais admiração pelo meu marido. A pessoa fala, não sinto. E eu tô triste aqui porque eu percebi que o meu relacionamento acabou, eu percebi sozinha, porque o meu marido continua vivendo normal, como se nada tivesse acontecido. E às vezes, Cris, eu chamo ele pra conversar, eu quero discutir a relação e ele não tá afim, ele não tá na mesma percepção que a minha. Essa pessoa já começou a ter estado de presença para ela, já saiu do estado de presença para o outro, e aí já começou a sacar que o relacionamento estava em desequilíbrio. Aí eu perguntei, como que você se sente? Ela, eu me sinto sobrecarregada. Quando uma pessoa se sente sobrecarregada, esse já é um grande indício de desequilíbrio de trocas, né? Porque eu estou com todas as cargas aqui para mim. E aí eu vejo muito claramente nos casamentos, nos relacionamentos de trabalho, empresa e funcionário, eu tô muito carregada, eu não tô sendo reconhecida e eu tô entregando mais do que o que eu tô recebendo. E isso começa uma caminhada para a quebra do vínculo, né? Então, quem é dono de empresa e vive situações de traição de funcionário, dá uma olhadinha para ver se você não está desequilibrando as trocas. Porque um funcionário ter uma atitude de achar que ele pode tomar da empresa algo, né, para ele e trair o chefe, pode ser que ele esteja sendo desequilibrado, tendo trocas desequilibradas. E aí você pergunta, como assim, Cris? Eu faço de tudo pelos funcionários, ou eu faço de tudo pelo meu marido, né, pela minha esposa, e aí ainda fica assim? Sim, porque quando você sai do seu papel de chefe e vai para o papel de mãe, por exemplo, de um funcionário, você entrega mais do que o que ele pode receber, porque você não é a mãe, né, dessa pessoa. E muitas pessoas assumem papel de pai e mãe, de funcionário, e aí ele tende a receber uma resposta que soa como uma traição, né? Então, isso é uma forma de você tirar a dignidade da outra pessoa. Quando você entrega muito para ela e não recebe dela, você tira a dignidade dela, porque ela fica incapaz de contribuir contigo. Então isso quebra o vínculo, vai indo para uma quebra de vínculo com muita facilidade. E aí o que eu ouço muito lá na comunidade é
perdi o tesão, não consigo mais, não quero mais trabalhar aqui, não quero mais esse relacionamento. Por quê? Porque eu não confio na outra pessoa mais, eu não confio na outra pessoa como pulso firme pra estar comigo. Claro, você tirou a dignidade da outra pessoa e a outra pessoa permitiu que você tirasse, né? Então você não recebe da outra pessoa, ela não contribui com você, então é mais fácil você acreditar que a outra pessoa não serve pra você. Essas coisas são construídas, até chega um ponto que não tem mais jeito, você não acredita mais mesmo, você criou uma dificuldade aí, que não foi só você que criou, sempre é da relação, né? E aí a coisa vai ficando mais difícil e desafiadora. E um dos terceiros pontos, então assim, é importante você ter estado de presença para você sacar quando que você está desequilibrando as trocas, né? Eu só consegui recuperar isso quando eu tive estado de presença, porque eu vi que eu estava pensando muito mais no outro do que em mim, em muitas relações. E isso tira o roubo da dignidade da outra pessoa, né? E por que é importante estado de presença? Terceiro ponto, porque isso é uma oportunidade de você desenvolver e evoluir 5 anos de vida em 2021. Porque através do estado de presença, você passa a perceber quais são as mentiras que você conta para você mesmo. Sim, nós contamos mentiras para nós mesmos. Eu falei na live anterior, na live desafio anterior, quais eram os tipos de pensamentos, né? Eu falei sobre o efeito Smog e quais são os tipos de pensamentos que a gente tem que nos coloca em estado de paralisia. Essas são as mentiras que você está contando para você. E se você não tiver desenvolvido o estado de presença pessoal, você com você mesmo, pelo menos essa, que é a mais desafiadora, né, assim, ela é simples, porque é só você lidando com você mesmo, mas ela é desafiadora para você ir lá todo dia pegar o carrinho lá, por exemplo, da meditação, da atenção plena, para tomar o seu elixir, né? Se você não fica presente para os seus pensamentos ou para as suas coisas, para os seus desejos e para os seus sonhos, você tende a contar mentiras para você mesmo, criar histórias de plausibilidade onde você garante que determinadas coisas não vão dar certo na sua vida. E aí você cria profecias autorrealizáveis que se repetem na sua mente, onde você confirma algo que você já acredita. Então, fulano de tal é um escroto comigo. Aí toda vez que você tem uma interação com essa pessoa que é difícil de lidar, você vai ter uma situação escrota também. A pessoa já é difícil de lidar, você se prepara porque ela é difícil, e aí você tem uma situação difícil, aí sai da situação difícil derrotado e fala, não disse que fulano de tal é difícil mesmo? Isso acontece muito em casamento também. Porque o meu marido ou a minha esposa já age assim. Já é o jeito da pessoa, é assim, eu já conheço. E aí você não cria a possibilidade, né, de benefício de dúvida para acreditar em outra coisa, porque você já criou uma profecia autorrealizável e aquela pessoa passa a se comportar com você desse jeito, né? E aí você vai cada vez mais confirmando essa profecia autorrealizável e cada vez mais ela se realiza e você vira o rei de um ciclo e a rainha de um ciclo que você mesmo criou, mas que é um ciclo negativo, que não te ajuda a evoluir de forma alavancada, né? Evoluir nível 5 anos em 1, assim. Então, por causa desses 3 pontos, é que é importante você ter estado de presença. Ficou claro aí ou você está dormindo? Se ficou claro, coloca aí, tá claro, Cris? Tá claro, hashtag tá claro pra eu saber. Que aí eu vou saber que você tá comigo. Então, que você não saiu do seu estado de presença aí, pessoal, e foi pra pensar em outra pessoa ou pensar numa coisa do passado que veio aí à tona pra você. Eu quero contar o caso de uma aluna que ela faz parte da comunidade e foi um dos casos mais... todo mundo aí... Jaque. Foi um dos casos mais impressionantes que eu vivi lá na comunidade em Sintonia com a Vida, porque é um caso de relacionamento tóxico e abusivo, né? Relacionamento afetivo tóxico e abusivo. E a vivência de um relacionamento tóxico, geralmente, ela acontece
com pessoas de características assim, quase que é garantido que vai ser mais ou menos assim. O abusivo, né, o abusador, ele vai ter um comportamento mais manipulador, e o abusado, a vítima, ela vai ter um comportamento mais empático, né? Então, quanto mais empata a vítima mais dificuldade de perceber o abusador como abusador ela tem. E quanto mais tempo a pessoa passa no relacionamento abusivo, ela vai sendo roubada dela a capacidade de ter presença para ela mesma. Porque o abusivo, ele vai criando manipulações de forma que o abusado perca a capacidade de raciocínio dele, a capacidade de entender que o outro pode estar, sim, fazendo alguma coisa na maldade para ele, né? Assim, não é essa palavra certa, maldade, mas num comportamento abusivo, que ele vestiu essa capinha aí, e ele aprendeu isso, pode ter aprendido na infância, né? Pode ter sido abusado também, e aí se tornou um abusador na fase adulta. Essas pessoas se encontram para se curar, e vai acontecendo esse equilíbrio aí, essa dinâmica, de forma que a pessoa que é muito empata, ela não consegue entrar no estado de presença para ela mesma, e aí ela vive muito mais para agradar os desejos do outro, e o outro acaba se tornando um abusador de alguma maneira. Então, de alguma forma, às vezes as pessoas já vêm com isso da sua infância, mas elas podem também ir percebendo, que essa pessoa faz tudo pra mim, então eu vou dar uma abusadinha aqui. Vai criando essa dinâmica. E aí, essa aluna que ela viveu esse relacionamento abusivo, né, ela era tão feliz com o relacionamento dela, ela casou, ela já tinha vivido relações de abuso em outros relacionamentos, né, e essa pessoa que chegou pra ela e trouxe uma possibilidade tão incrível de relacionamento, que ela se sentiu amada e acabou não esperando, né, não esperando que isso fosse acontecer com ela, que ela iria viver um relacionamento tóxico, abusivo. Ela não estava percebendo. Por quê? A capacidade de presença dela estava tão na pessoa que ela não conseguiu perceber alertas, né? Bandeiras vermelhas, sinais vermelhos aí de que aquela relação estava sendo abusiva. E aí, conforme ela foi vivenciando coisas que não faziam sentido ali, pedidos, ela aceitava coisas na relação que não eram, que ela não queria fazer, assim, comportamentos que ela não queria ter, atitudes que ela não queria tomar, ela aceitava por amor, e ela foi se quebrando, né, tirando pedacinhos dela mesma para poder construir aquela relação. E ela não percebeu o quanto isso foi sendo prejudicial. Acabou que num longo prazo, a pessoa que deixa de ter estado de presença, né, essa pessoa, ela começou a ficar viciada nessa dinâmica. E isso acontece sem a pessoa perceber. Ela vai criando um vício nessa dinâmica, porque foi implementado tanta sementinha de pensamentos, de profecias autorrealizáveis, de pensamentos, né, ruins ali dentro da mente dela, de coisas que ela acha que não pode fazer. A pessoa começou a ficar num estado de isolamento, sem acesso à família, né, numa cidade longe da família. Então, ela só tinha aquela pessoa para contar. Foi criando uma dinâmica tão tensa nessa relação que ela só convivia com pressão emocional. Vai criando pânico, ansiedade. Ela estava convivendo só com a pressão emocional dela. Porque a consequência de viver a relação abusiva criou um estado emocional aqui sempre em erupção. Ela não sabia o que ia acontecer e tudo. E aí, mesmo que ela quisesse entrar em estado de presença, era muito desafiador para ela. Por quê? Porque dentro dela estava tudo em ebulição. Só tinha coisas negativas que foram crescendo dentro dela, né? E aí ela teve que passar por um processo, passar por um método lá no Em Sintonia com a Vida, para ela poder se liberar, né? Esse método lá no Em Sintonia inclui você entender
quais são os papéis, entender como que você lida com o outro, né? Qual que é o seu papel, como que você está lidando, por exemplo. Um erro muito comum que acontecia nesse caso, é um casal sair do papel, um ir pro papel de mãe e o outro ir pro papel de filho, né? E essas coisas fazem com que as pessoas comecem a perder a sua força interna, saem do seu estado de presença, perdem a sua força interna e vão desenvolvendo dores internas. O que aconteceu com essa aluna? Ela teve que passar por um processo muito dolorido no método, onde ela foi percebendo, né, dentro dela quais eram os pontos de falta de percepção, os pontos onde ela se deixou de lado, os pontos onde isso é dolorido. Você perceber que você ficou 10 anos numa relação em que o seu foco era pro outro e você se deixou de lado, sabe? Isso não é uma coisa fácil de encarar, né? É por isso que lá dentro da comunidade se tornou algo fácil para ela, porque ela podia contar com outras pessoas que apoiavam. E ali ela foi, cada módulo, percebendo qual que é o papel, por que eu estava influenciada nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, e onde que eu estou sendo sequestrada, que eu não olhei para mim, né? E aí, através do método, ela começou a se perceber, e aí começou a se posicionar, e aí ela conseguiu fazer com que essa relação fosse para o lugar certo, que é o que uma relação tem que ter na vida de uma pessoa. E aí ela conseguiu fazer o resgate disso. Mas isso foi uma consequência, porque o que na verdade ela resgatou foi o poder pessoal dela, foi a capacidade de se posicionar, a capacidade de falar não quando ela realmente queria dizer não, a capacidade de voltar a confiar nela mesma e se colocar diante de desafios de trabalho, enfim, vencer os próprios desafios e evoluir, né? Evoluir essa quantidade de coisas que ficaram paradas durante 10 anos da vida dela, ela passou em 1 ano em sintonia com a vida, evoluir e corrigir esse tempo de 10 anos que ficou para trás, né? Então, uma das coisas que ela fez, eu vou falar aqui no final eu vou dar um passo a passo para você que está passando por isso, que não está conseguindo ter um estado de presença para se perceber e está se voltando muito pro outro. Fica comigo aqui que eu vou te dar um passo a passo até o final, né? Mas, quando eu falo de estado de presença e de ir lá, pegar o caminhãozinho, pegar o seu LX diariamente, algumas pessoas têm pensamentos que são profecias autorrealizáveis, são objeções, são coisas que não permitem com que elas cresçam. E eu tô aqui porque o meu compromisso contigo é fazer você crescer. Então eu vou realmente aprofundar aqui nesses pensamentos, porque eu quero que a partir de hoje você passe a cultivar o seu estado de presença, custe o que custar. Eu quero que você passe a defender o seu estado de presença em qualquer interação que você tiver, pelo menos um estado de presença consigo mesmo, tá? Mesmo que você não possa meditar, que você comece a cultivar o seu estado de presença, tá? Então, uma das coisas que a pessoa pensa, que vem à mente, talvez você possa ter tido esse pensamento também, é assim, ó, Cris, mas eu já vivi isso a minha vida inteira assim, desse jeito. E nada aconteceu. E nem vai acontecer. Eu vou ficar assim, minha evolução vai ser essa mesmo. Por que agora eu faria isso, né? Pra que agora eu faria isso? O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o próximo nível que você quer ficar. E se você tá aqui comigo hoje, ou tá assistindo esse conteúdo, tá consumindo ele e ficou até agora aqui, é porque eu acredito que você quer evoluir. Eu acredito que você quer desenvolver a sua vida e elevar a sua vida para um próximo patamar, né? Então, tudo o que você fez até agora não vai te levar para o próximo nível que você quer ir. Não vai. Não vai te levar para o próximo nível financeiro, não vai te levar para o próximo nível de relacionamentos. Tudo que você fez te ajudou a chegar até aqui. Mas para chegar lá, seja lá onde que você quer ir, aí é outra coisa, é outra atitude que você tem que tomar. E estado de presença é uma das atitudes que mais te coloca em percepção disso tudo, né? Qual é o novo que você vai desenvolver para chegar lá. Outra coisa que as pessoas pensam é, Cris, eu não tenho disciplina para nada na minha vida. Como é que eu vou ter a disciplina
de cultivar esse estado de presença. Como é que eu vou, né, que nem eu falei, a meditação é como se fosse um carrinho que você pega para ir lá pegar o elixir. Como é que eu vou pegar lá o elixir todo dia e cultivar isso se eu não tenho disciplina para nada? E eu quero te dizer que é aí que você se engana, porque você tem disciplina sim, porque você criou hábitos já, porque nós somos um pacote de hábitos, só que você não esteve presente para os seus hábitos, você ainda não olhou para ele. E você tá acordando basicamente em horários parecidos todos os dias, porque você já tem o hábito. Você tá ficando até mais tarde no seu celular, porque você já tem o hábito. Você tá lá assim, ó, com o celular deitado na cama que ele cai na tua cara, porque você já tem o hábito. Você já tá fazendo coisas disciplinadamente, só que são coisas que não são boas para você, né? Então você já desenvolveu esses hábitos aí dentro de você, só que eles são negativos, eles estão te levando para coisas que você não quer. Agora seria o ponto de você pegar, identificar um hábito que não está mais te servindo e olha, muito devagar, 1%, um por um hábito, uma coisa só. E incluir o hábito de prestar atenção nos teus pensamentos. E isso pode ser feito em 5 minutos. Senta lá, relógio, coloca para despertar daqui a 5 minutos e percebe o teu estado de presença, percebe que tipo de pensamento que vai, que tipo de pensamento que vem, né? Isso pode sim ser desenvolvido e você já tem hábitos sim, só que eles não são muito bons, a maioria dos nossos hábitos, se a gente não tiver presente, eles não vão ser bons e aí eles vão te levar a repetir aquela dor de Natal, Ano Novo, aquela dor de que, não gostei disso que eu vivi, não gostei desse ano, não estava em domínio, né, das minhas emoções e me ferrei o ano inteiro. Então, começa a ver aí no teu dia um hábito que você está cometendo que não vale mais a pena cometer. Outro dia eu estava percebendo que eu estava demorando muito no meu almoço, porque no ano passado eu desenvolvi um hábito novo que foi o de cozinhar para mim, que era uma coisa impensada. E aí eu tava afim de comer mais saudável e de comer uma comida mais limpa. E aí eu tive que aprender a cozinhar, eu já falei isso aqui. E aí eu notei, né, isso demorou pra eu estabelecer e tal, mas aí depois de um tempo que já tava esse hábito de cozinhar pra mim estabelecido, eu percebi que nesse hábito eu tinha um hábito dentro dele que não era muito bom, que era, tava demorando muito nesse horário de almoço, porque era como se, nossa, era tão difícil cozinhar, que quando eu cozinhava eu tinha que ser, e aí quando eu ia comer eu tinha que ser indulgente comigo, tipo, ufa, já passou isso aqui. E aí eu ficava mais tempo em preguicinha em horário de almoço. Aí um dia eu saquei que esse hábito não ia me levar para onde eu quero ir. Eu comecei a prestar atenção. Tô demorando mais. Comecei a colocar alguns despertadores, colocar algumas coisas para que eu pudesse perceber estado de presença primeiro. Depois que eu percebi, ficou mais fácil eu encontrar uma solução e aí depois eu venci. Então, quando eu falo que é 1%, é uma fazinha de cada vez, porque você não tem ideia do poder de fogo que tem uma mudança atômica, quero dizer, no nível quase que celular, no nível do átomo, uma mudancinha. Uns 5 minutos que você acorda e ao invés de você ficar deitado, você sentar, já muda tudo, já muda todo o teu dia, pode mudar todo o teu dia, porque ao invés de ficar deitado, você senta e coloca esse despertador 5 minutos para você, estado de presença. Vou me perceber, vou agradecer minhas células, meu corpo, parar de me chicotear porque eu não gosto do meu corpo, vou perceber que ele está funcionando e vou agradecer. Pronto, estado de presença. E aí você vai pro seu dia, né? Então, quem fala que não tem disciplina, sinto muito, você já tem, só que você está usando isso para o outro lado da força. Use isso para o seu lado, use isso para você desenvolver, para você acelerar e alavancar o seu crescimento. Qual que é o jeito errado de você praticar estado de presença? Tem mais esse ponto aí que é importante. O jeito errado é quando você entra, você tá lá, tô aqui percebendo quais são os pensamentos, o que me sequestra, e eu deixo ir. Quando eu paro para perceber, mas eu entro na emoção, eu vou lá pra raiva que eu tive, eu vou lá pra briga. Esse é o jeito errado de se perceber. E se você não tomar cuidado, vai se tornar chato
praticar a presença, porque toda vez que você pratica a presença, você acessa o pensamento do boleto, acessa o pensamento do erro que você cometeu, acessa o pensamento do não sei o quê, e aí fica chato, você não vai querer fazer isso, né? Porque ninguém vai ficar voltando em dor. Então, esse é o jeito errado de fazer e de praticar estado de presença, tá bom? Não faça isso. Você vai, ao invés de alavancar 5 anos de vida, você vai piorar 10 anos de vida aí, porque você vai ficar emaranhado em processos emocionais que não são legais pra você, tá? Qual que é o jeito certo? Agora eu quero que você anote aí ou preste bem atenção nisso que eu vou falar, porque é simples e vai mudar muita coisa aí na tua vida. Eu tenho certeza que se você não tá praticando presença, você vai conseguir praticar com esse método que eu vou te passar agora. São 3 passos. E são passos libertadores e eles podem ser praticados em 5 minutos por dia. Eu faço isso na ativação matinal, que tem lá no Em Sintonia com a Vida. Eu faço a prática, 5 minutos de cada um dos métodos, né? A gente faz uma prática de ativação de 20 minutos por dia. E eu vou te passar uma parte, né, que é os 5 minutos. Por quê? Porque se você nunca praticou, eu quero que você comece com 1% aí para desenvolver esse estado de presença. Então, eu vou te passar só o exercício dos 5 minutos, tá bom? Então, o primeiro passo 1, você pode anotar, que é o jeito certo de você ficar presente, é você começar a sacar qual que é o tom de voz, qual que são as vozes das suas conversas internas, né? Como que é essa voz? Qual que é o tom de voz? Quando ela tá querendo chicotear, ela fala como? Ela fala, mas você tá gorda? mas você não pode fazer isso? Mas não, mas tal coisa é muito pra você? Como que ela fala com você? Esse é o primeiro passo. Se você puder escrever, é muito legal. Se você for raiz mesmo, essa pessoa que quer modificar isso, quer acelerar, quer ter alavancagem de vida e mudar, evoluir, escrever é uma forma de você entender o tom de voz. Depois você vai percebendo que essas vozes são vozes das pessoas que te influenciaram, são vozes da professora, da tua mãe, de uma pessoa que você admira, que falava pra você, não sei o que, isso daí você precisa emagrecer, filha, né? Tem muita gente que fala isso pra gente. Tá? Então, o primeiro passo é identificar as vozes, reconhecer, saber como que elas falam com você, saber que hora que elas estão aí, que momento que elas estão aí. Segundo passo é perceber qual que é o modelo semântico dessas vozes. Quais são as palavras que elas repetem mais? Como que ela fala com você? Né? Tô parecendo aqui que eu tô falando de mediunidade, né? Mas não, existe um monte de voz aí na sua cabeça que te atrapalha pra caramba. E se você não dominar essas vozes, elas vão matar o teu progresso. Você não vai ser capaz de evoluir 5 anos em 1 ano se você não dominar essa voz. Esse é o primeiro passinho, tá? Então, campo semântico, o que significa isso, Cris? As palavras que ela usa são vozes que falam mais de modelo visual, de modelo auditivo. Elas falam mais, tipo, você não consegue fazer isso, essa coisa não é pra você, tal coisa tá escuro, tá obscuro pra você. Veja como que essa voz fala. Por isso que escrever ajuda a liberar muito. Quais são as frasezinhas que você fala pra você e que você gostaria de acabar com elas hoje? Quem tem uma frase aí, já escreve aí. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas vocês podem também escrever, porque é muito legal a gente trocar, né? As pessoas vão saber quais são as coisas que você pensa. Mas eu tinha uma que tá vendo que não vai dar certo esse negócio? Tá vendo que não dá certo pra mim? Tá vendo que não é pra mim? Esse lugar não é pra mim, não. Essa daí era uma voz que cagava aqui o rolê. Escrevendo, escreve aí. Escreve aí quais são as vozes. Deixa eu ver se tem. Pode escrever aí. A gente vai saber. E uma vez que você identificou a voz, aí você vai fazer a técnica da descarga. Planta que muito muda morre. Olha, essa daí é forte, hein? Planta que muito muda morre. Ou seja, pra que eu vou
evoluir 5 anos, eu vou morrer, né? Porque planta não deveria sair do lugar. Só que eu tô me chamando de planta, gente. Olha só que forte. Vai desistir de novo? Ó, essa daí é mandona, né? Isso é muito caro pra mim. Essa daí também a gente coloca no estado de pequenez, né, diante da vida, porque nada é tão caro quando você se planeja. Se você deseja alguma coisa, é porque aquilo faz parte já de uma vivência sua, de alguma maneira. E de alguma forma você teve acesso já àquilo que você deseja. Você viu em algum lugar, então você teve acesso. É uma questão de você se planejar para obter aquilo, né? E aí já identifica, ó, essa é a voz da minha mãe, essa, tá vendo? E o terceiro passo, que é o mais importante, é a técnica da descarga. Eu gosto de, primeiro, quando eu tô fazendo esse exercício, eu sento, fecho os olhos, né? E eu imagino aonde que tá. Bem uma coisa mundo de Bob mesmo. Para você poder começar a dominar, a gente vai ter que tratar isso como se fosse uma brincadeira de criança. Então, aonde que tá? Tá aqui, tá aqui. Por exemplo, pra mim, essas vozes que são tão certeiras, que foram tão influência de pessoas importantes pra mim, mãe, pai, professora, tia da escola, elas ficam mais ou menos aqui. Aqui mesmo, assim, ó, no ar aqui, ó. É um campo onde ficam as crenças que são mais fortes. Por exemplo, se eu penso que eu tenho uma certeza absoluta que amanhã o sol vai nascer. É certeza. Pra mim é certeza, nada vai acontecer. Vai ter um sol, amanhã vai brilhar, vai ter a claridade do sol. Quando eu penso nisso, eu vejo que tá por aqui, assim, ó, porque é tão certo pra mim. Agora, quando eu penso numa coisa que não é certo pra mim, amanhã eu vou viajar para os Estados Unidos. Não é certo pra mim, já tá mais ou menos aqui. Então, você começa a identificar uma localização aí dessas profecias autorrealizáveis. Aonde que tá pra você as coisas que são mais certeiras, que são mais, que você acredita mais, que você está acreditando mais. Aonde que ficou? Identifica aí pra mim. E me fala no chat se você conseguiu identificar. Eu vou querer saber. Fala, ok, Cris, identifiquei. Talvez você tenha que respirar um pouquinho. E vai pensar, planta que muito muda, morre. Aonde que tá? No meu caso, como essa frase não é forte pra mim, né? Ela não tá aqui. Mas pra pessoas cuja frase é forte, aí você identifica. Aí você vai colocar essa frase numa forma, num círculo, numa esfera, o que você quiser, você vai imaginar. E aí você vai imaginar uma descarga da privada lá, você dá a descarga. E você, pronto, aí ela vai sumir. Aí ela vai aparecer de novo amanhã ou depois. E você sempre vai lá e usa a técnica da descarga, apaga. Faz alguma coisa pra apagar com a borrachinha. Usa a tua imaginação. Depois que tá dentro de uma esfera, usa a tua imaginação, apaga, dá descarga, explode, né? Usa a técnica da descarga. E aí você vai ver que só de você fazer essa brincadeira, o teu emocional já vai responder diferente a esse processo, tá? Então, essas são as três coisas, os três pilares aqui, né? Os três passos do método para você começar a ter estado de presença. Então, você vai sentar 5 minutos por dia, você vai querer pensar coisas boas, você vai querer pensar em você, colocar o teu estado de presença aqui, e aí a tua mente não vai deixar, porque ela vai vir o pensamento de planta que muito muda, morre. Ou você, tal coisa é muito cara pra você, os boletos, e aí você vai tudo empacotando em esferas e vai colocando na descarga, vai dando descarga. Aí deu 5 minutos, beleza, fiquei nisso daqui. Amanhã você vai fazer de novo, vai ter um momento que você vai fazer tão rápido que você depois vai ter tempo. Vai, dentro desses 5 minutos, vai... Nossa, percebi que agora eu fiquei aqui 1 milésimo de segundo em paz, que eu consegui manipular todos os pensamentos e jogar para descarga. Essa é a ideia, tá bom? Então, faça isso, que você vai ver o quanto isso vai mudar o teu domínio, vai te colocar em estado de presença e vai te colocar num ponto onde você vai verdadeiramente conseguir alavancar a sua vida. Tudo que você poderia evoluir em 5 anos, você vai evoluir em 1 ano, tá bom?
Então é isso. Qual que é o primeiro passo que eu vou deixar aqui? Você treinar isso, 5 minutos de relógio lá na sua casa. E me fala como que foi isso pra você. Combinado? Então, vou deixar aqui, quero saber depois como que foi esse exercício pra você. Me manda lá no inbox, fala pra mim, ou me manda e-mail, criscunhausou@gmail.com, que eu vou querer saber como que tá sendo a sua prática. Um beijo no seu coração, a gente se vê na próxima live desafio. Beijo!